Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial, da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Estou aqui em mais um devocional diário, uma palavra de fé, de esperança, de despertamento, para o povo de Deus. E eu gostaria de estar hoje trazendo um texto muito conhecido que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, amém? E diz assim o texto sagrado: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto por ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós estamos aqui dentro de um contexto em que ali os discípulos estavam dentro de um barco, Jesus estava com eles, e ali no meio daquela situação acontece uma grande tempestade, o barco está naquele meio. Nós sabemos que uma embarcação, principalmente aquelas embarcações, aqueles barquinhos dos dias de Jesus, dos tempos de Jesus, elas eram embarcações frágeis, né? E os discípulos, em meio àquelas circunstâncias, eles tiveram dois tipos de foco, dois tipos de visão, tá? A primeira, eles olharam para a fragilidade da embarcação, tá? E a segunda coisa, eles olharam para a fúria da tempestade. Mas se esqueceram de olhar para quem estava no barco com eles. E não é diferente comigo e com você. Às vezes, diante de uma luta, de uma tempestade forte, diante de uma batalha, diante de um grande problema, a gente olha para a nossa fragilidade. E a gente olha para o tamanho do problema, da dificuldade, da adversidade. E a gente começa a analisar e começa a pensar como o vento está soprando forte, como está difícil. Olha o tamanho desse problema, olha o tamanho dessa tempestade que eu estou passando, e eu sou tão pequeno diante disso, eu sou tão frágil. E esquecemos de olhar o tamanho do Deus que nós servimos. A grandiosidade do Deus que nós servimos. É o Deus supremo, absoluto, que pode fazer qualquer coisa. Mas ficamos presos naquilo, né? Nós ficamos presos, olhando para o tamanho do problema, nos lamentando muitas das vezes, reclamando porque somos pequeninos, porque somos frágeis, porque nós não conseguimos enxergar uma forma de mudarmos aquela situação. E nós precisamos compreender que não somos nós que vamos mudar a situação, e sim o Deus que nós servimos. E aí, a situação era tão conturbada, era tão difícil, que no meio daquela tempestade, eles disseram: Jesus está dormindo. E quantas das vezes nós passamos por lutas, por problemas, e pensamos a mesma coisa: Jesus está dormindo. Parece que Jesus não ouve a minha oração, as coisas não acontecem, o Senhor não faz nada para mudar o quadro da minha vida, é só lamentação e murmuração, onde Deus não trabalha. No meio de murmuração e no meio de lamentação. Mas Deus trabalha na vida daquele que tem fé, daquele que tem convicção, na vida daquele que crê. E num momento, o Senhor, ele se levanta. Os discípulos ali, eles se aproximaram, diz o texto, e despertaram a Jesus. E ele se levanta, sabe por quê? Porque ele é fiel. Eu quero dizer para você, você serve a um Deus fiel. Um Deus que a palavra diz que quando você pede, Ele te dá, você recebe. Quando você clama, Ele responde. Deus, Ele é fiel. Ele continua sendo Deus. Jesus continua fazendo sinais e maravilhas. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus se levanta no meio daquela tempestade. Jesus apazigua aquela tempestade, né? Faz cessar o vento forte de tal maneira
que os discípulos, eles dizem: que homem é este, que até os ventos e o mar repreende e eles lhe obedecem. Deixa eu falar algo para você para terminar esse vídeo abençoado. No meio dessas tempestades que você está passando, Deus ele vai se revelar para você e ele vai te mostrar que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele está acima de tudo e que ele é fiel. Fica tranquilo, irmão. Confia, porque no meio dessa tempestade, Deus vai se revelar para você e você vai ver o impossível acontecer, o sobrenatural vai cantar o hino da vitória. Sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, e mais um devocional diário.